Muito antes de os europeus cruzarem o Atlântico, antes de o território ser chamado Brasil, havia aqui um mundo vibrante, povoado por centenas de sociedades com histórias próprias, tradições profundas e relações políticas tão complexas quanto as dos grandes impérios do outro lado do oceano. A ideia de um continente pacífico, onde tudo se resolvia sem conflito, é um mito construído depois da colonização. No passado pré-cabralino, as guerras indígenas eram parte fundamental da vida, moldando territórios, alianças e identidades. Mas eram guerras muito diferentes das que os colonizadores estavam acostumados. Eram conflitos que misturavam política, cosmologia e sociedade e que não buscavam necessariamente a destruição total do inimigo. Eram guerras que pertenciam ao ritmo do próprio mundo. Para entender esses conflitos, primeiro precisamos compreender que cada povo tinha sua própria noção de honra, de equilíbrio e de justiça. Para os tupis, que se espalharam em enormes ondas migratórias desde a Amazônia até o litoral, a guerra era uma resposta à necessidade de vingança, mas não vingança como castigo, e sim como restauração da ordem cósmica. A morte de um membro da aldeia criava um vazio espiritual que precisava ser preenchido. O ato de partir para a guerra, capturar um inimigo e consumar o rito que marcava o fim desse ciclo, não era um ato de violência gratuita, como os europeus acreditavam. Era um dever social, um elo entre gerações. Cada aldeia tinha inimigos tradicionais, alguns tão antigos que sua origem se perdia no tempo mítico. Mas as guerras indígenas iam além dos tupis. Povos G, espalhados pelo Planalto Central, tinham uma cultura guerreira rica, ligada aos rituais de formação masculina. Para eles, o aprendizado da guerra era parte do processo de se tornar adulto, uma prova de coragem e disciplina. Povos Aruac, em suas extensas redes comerciais na Amazônia e no interior do continente, mantinham alianças complexas que, por vezes, se desmanchavam em disputas territoriais ou em conflitos por controle de rotas fluviais. Povos Caribe, famosos por sua mobilidade e capacidade marcial, tinham reputação de guerreiros formidáveis muito antes da chegada europeia. A guerra também era moldada pelo ambiente. No Cerrado, combates podiam acontecer em campo aberto, com armas de longo alcance e táticas de avanço rápido. Na floresta amazônica, o ambiente denso favorecia emboscadas, ataques rápidos e recuos estratégicos. Nas regiões litorâneas dominadas por tupis, o combate corpo a corpo era frequente, com o uso de tacapes e lanças de grande impacto. A tecnologia bélica era altamente desenvolvida. Arcos potentes, flechas com funções específicas para perfurar, para sangrar, para incapacitar, escudos leves, fundas e boleadeiras, além de armamentos cerimoniais usados em rituais que antecediam as expedições. Esses rituais, aliás, eram parte essencial do processo. Uma guerra jamais começava sem que os xamãs consultassem os espíritos, sem que danças, pinturas corporais e cantos preparassem os guerreiros. A pintura tinha função psicológica e espiritual. Ela transformava o guerreiro, marcava sua identidade, conectava-o às suas ancestrais. Em algumas sociedades, o corpo pintado não era apenas uma marca estética, mas um mapa simbólico de proteção. É importante enfatizar que os conflitos não eram contínuos. Pelo contrário, longos períodos de paz se alternavam com confrontos específicos, muitas vezes motivados por acontecimentos pontuais. Uma aldeia que perder alguém precisava restaurar seu equilíbrio. Um ataque inesperado rompia antigas alianças e exigia retaliação. Mas tão rapidamente quanto guerras surgiam, também podiam ser resolvidas por acordos, trocas e casamentos entre grupos. Na região do Xingu,
onde havia verdadeiras cidades pré-coloniais interligadas por estradas e praças cerimoniais, as guerras assumiam um caráter ainda mais complexo. A proximidade entre grandes aldeias e a densidade populacional criavam tensões constantes. Não há evidências de guerras destrutivas nesse contexto, mas sim de campanhas organizadas, possivelmente voltadas ao controle de territórios específicos e à afirmação de poder. As defesas que arqueólogos encontraram, paliçadas, fossos, estruturas elevadas, sugerem sociedades que precisavam se proteger, que conheciam o valor da disciplina militar. O mais curioso é que tais conflitos raramente tinham o objetivo de exterminar completamente um povo inimigo. Elas funcionavam como mecanismos que reforçavam identidades culturais. Se uma aldeia destruísse outra por completo, perderia a referência que justificava suas próprias guerras ritualizadas. Assim, o inimigo tinha um papel essencial. Sem ele, certos ritos não existiriam, certas memórias não teriam sentido, certas narrativas cosmológicas perderiam seu lugar. O inimigo era parte da ordem. Isso se reflete até na forma como prisioneiros eram tratados. Em alguns casos, eles eram adotados por famílias da aldeia vencedora. Em outros, participavam de rituais públicos nos quais desempenhavam papéis específicos. Para muitos povos, esses rituais tinham uma dimensão espiritual profunda. Incorporar a força do inimigo, absorver a coragem de outro guerreiro, restaurar o equilíbrio rompido por mortes anteriores. E os europeus, sem entender esse mundo, classificaram tudo como barbárie, apagando séculos de significado. Enquanto isso, no Alto Rio Negro, povos altamente organizados mantinham alianças e rivalidades baseadas tanto na economia quanto na cosmologia. Eles acreditavam que seus ancestrais míticos tinham ensinado formas de lutar e de se proteger. A guerra, assim como a caça, era um saber passado por gerações. Ao contrário da visão de caos que os europeus atribuíam aos indígenas, havia uma ordem profunda e sofisticada orientando cada decisão. O panorama que emerge quando observamos tudo isso é o de um continente dinâmico, cheio de movimento, disputa e adaptação. Povos migravam, avançavam sobre territórios alheios, eram expulsos, se reagrupavam, formavam novas aldeias. A geografia humana da América do Sul era redefinida continuamente por guerras e alianças. Nada estava parado, nada era simples. E para compreender a importância dessas guerras, precisamos olhar para o impacto que elas tiveram milhares de anos depois, no encontro com os europeus. Muitas alianças indígenas com portugueses, franceses e holandeses só existiram porque as rivalidades já estavam formadas. Antigos inimigos se uniram aos colonizadores para derrotar velhos rivais. A guerra indígena pré-cabralina não desapareceu com a chegada dos europeus. Ela foi instrumentalizada, deturpada e devastada por um conflito muito maior. Mas antes de entrarmos nessa parte, ainda precisamos entender algo essencial. A Amazônia, palco de muitos desses conflitos, não era uma floresta intocada. Para compreender verdadeiramente as guerras indígenas antes dos europeus, é preciso olhar para a Amazônia não como um cenário selvagem e vazio, mas como um território profundamente moldado por sociedades antigas. Porque muitos dos conflitos, alianças e migrações que marcaram o Brasil indígena estavam diretamente relacionados à forma como essa floresta foi construída. Sim, construída por mãos humanas ao longo de milhares de anos. Quando pensamos na Amazônia, imaginamos um ambiente natural intocado. Mas pesquisas arqueológicas recentes mostram algo completamente diferente. O solo chamado Terra Preta, espalhado por áreas vastíssimas, a existência de geóglifos gigantes no Acre, sistemas agrícolas que exigiam engenharia avançada
estruturas defensivas, valas monumentais e até redes de estradas conectando aldeias enormes. Tudo isso aponta para sociedades que transformaram profundamente a floresta. E onde há sociedades densas, organizadas e produtivas, há também disputas, guerras e alianças complexas. Essas sociedades amazônicas pré-coloniais não eram pequenas aldeias isoladas, mas centros populacionais interligados, alguns com milhares de habitantes. O Xingu, por exemplo, era um mosaico de cidades circulares, conectadas por caminhos planejados e cheias de estruturas cerimoniais. Esse ambiente de alta densidade demográfica exigia controle de recursos, manutenção de fronteiras e, inevitavelmente, defesa contra rivais. As guerras nessa região não consistiam necessariamente em massacres, mas em demonstrações de poder, escaramuças estratégicas e operações que poderiam envolver dezenas ou centenas de guerreiros. Imagine longas fileiras de guerreiros avançando por caminhos rituais que conectavam aldeias pintados com padrões que representavam ancestrais, animais sagrados, espíritos da floresta. Pense em expedições planejadas por chefes que precisavam equilibrar política interna, produção agrícola, alianças matrimoniais e o conselho dos xamãs. Cada movimento era calculado. Cada ataque precisava ser justificado cosmologicamente, e cada vitória ou derrota mudava o destino da aldeia. Essa visão de uma Amazônia organizada, viva e politicamente ativa contrasta totalmente com o mito europeu da floresta selvagem. E justamente por isso, as guerras indígenas pré-cabralinas representam um tema tão revelador. Elas mostram que o Brasil, antes de Cabral, não era um mundo simples, mas um conjunto de civilizações diversas, algumas extremamente sofisticadas, convivendo e disputando território. A guerra também era um modo de afirmar identidade. Muitos povos acreditavam que a coragem de um guerreiro vinha de uma energia ancestral que só podia ser fortalecida quando testada contra o inimigo. Em algumas sociedades, jovens eram colocados à prova em expedições de reconhecimento, longas caminhadas por território adversário, ataques rápidos e simbólicos. Não se tratava apenas de matar, mas de provar bravura, de mostrar que se podia proteger a aldeia. O reconhecimento social de um indivíduo muitas vezes dependia dessas ações. Por outro lado, havia povos cuja maneira de lidar com o conflito envolvia evitar sangue sempre que possível. Em algumas regiões amazônicas, por exemplo, existiam disputas rituais de força física, batalhas simuladas que resolviam tensões sem necessariamente provocar mortes. Nesses casos, a guerra se aproximava de uma competição pública, com regras, ritos e espectadores. A vitória dava prestígio, mas não precisava destruir o inimigo. Tudo isso faz parte de um quadro mais amplo, no qual as guerras indígenas são apenas uma peça, mas uma peça fundamental de um quebra-cabeça complexo. E esse quebra-cabeça moldou profundamente o Brasil. As migrações tupis, por exemplo, que se espalharam por quase toda a costa brasileira, foram em grande parte motivadas por guerras e disputas internas. O avanço desses povos deslocou grupos inteiros, empurrou populações para o interior, criou novas fronteiras culturais e estabeleceu novas relações de poder. O encontro entre tupis e povos G, na fronteira entre floresta e cerrado, gerou choques que ecoaram por séculos. Da mesma forma, no sul da Amazônia, povos do tronco Aruac mantinham grandes aldeias que controlavam extensas áreas de cultivo e redes de troca. A competição por acesso a certos produtos, como sal vegetal, peixes sazonais, argilas específicas ou plantas medicinais, gerava tensões constantes. Rivalidades podiam durar gerações, com períodos longos de calmaria, seguidos por surtos de conflito intenso.
Em regiões como o Alto Xingu, a proximidade entre aldeias grandes fazia com que a guerra fosse sempre uma possibilidade latente, mesmo quando alianças fortes estavam vigentes. A cosmologia desses povos enxergava o conflito como parte natural da vida, mas equilibrado por sistemas elaborados de festa intercomunitária, trocas cerimoniais e negociações entre chefes. Esse equilíbrio dinâmico permitia que sociedades densas coexistissem sem colapso. E, no entanto, quando olhamos para o impacto de tudo isso, percebemos algo muito maior. As guerras indígenas pré-cabralinas moldaram profundamente a organização de toda a América do Sul. Povos se deslocaram, se mesclaram, desapareceram, ressurgiram, transformaram-se. A paisagem que os europeus encontraram no século XVI era resultado direto desses processos milenares. Nada ali era estático, nada era simples. Mas talvez o mais surpreendente seja perceber como essas guerras se conectam ao tema do próximo episódio. Porque muitos desses conflitos, rivalidades e migrações só existiram porque a floresta amazônica, esse ambiente que imaginamos natural, era, na verdade, uma gigantesca construção coletiva, resultado de milênios de ação humana. Povos plantaram árvores, manipularam rios, criaram solos férteis, ergueram aldeias planejadas, construíram sistemas hidráulicos e desenharam a própria floresta para garantir alimento, proteção e estabilidade. A guerra, portanto, não era um fator isolado. Era parte de um sistema maior, de uma Amazônia que funcionava como um imenso organismo humano florestal. E é exatamente essa visão que nos leva ao próximo capítulo, porque vamos ver como a floresta foi moldada, como cidades inteiras surgiram sob o dossel, como o ambiente foi domesticado e como esses sistemas gigantescos influenciaram diretamente os conflitos, alianças e o próprio destino do continente. A história que você achava conhecer está prestes a mudar completamente.